Lite vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre álcool. Boa, vamos lá. Qual a primeira pergunta, Má? Pode me falar. Vamos lá. Quantos dias leva para o álcool sair do corpo? Depende, tá? Depende da quantidade que foi ingerida, mas via de regra, 48, 72 horas, tá certo? Depende também do metabolismo de cada um, da idade da pessoa, da faixa etária, mas geralmente é isso. Para dar uma resposta mais geralzona, aí 2 a 3 dias. Tem até a história, né, que a pessoa bebe, às vezes no dia, depois no dia seguinte, por um acaso, teve que ali soprar o bafômetro e tinha ainda alguma coisa ali, é porque o corpo ainda está metabolizando. Então, geralmente, 48, 72 horas. Legal. Se for para beber, qual a melhor opção e quantidade? Depende, né? A gente está falando aí sobre performance. E dieta, né? Muitas das coisas eu começo falando com depende, porque de fato, quando a gente vai falar sobre alguma coisa relacionada à alimentação, bebida, enfim, você tem que olhar o contexto, né? O contexto da pessoa. Né? Então, como que é a alimentação daquela pessoa ao longo do dia? Se é uma pessoa que vai correr hoje, vai correr amanhã, enfim, o melhor álcool, no fim das contas, é tudo álcool, é a molécula de álcool. Se você tem um gin na cerveja, eu acho que assim, você vai escolher, né, uma marca de qualidade, alguma coisa assim, não fazendo apologia à bebida, não como uma prescrição médica, tá certo? Mas geralmente saber a procedência daquele álcool que você optou por consumir, idealmente em quantidades reduzidas, né, o que a gente chama de binge drinking, que é você beber grandes quantidades em certos períodos, ou por exemplo, corri uma maratona, vou comemorar. Geralmente a gente acaba bebendo mais, né? Tem essa cultura entre algumas pessoas, né, de comemorar, de celebrar o momento, e tudo bem ter a celebração, mas é o cuidado que a gente tem que ter com o excesso de bebida alcoólica nesse momento que atrapalha aí a nossa recuperação e nas próximas maratonas, né, que a pessoa queira ir correr. Então, é melhor ser menos do que ser uma vez só e em excesso, ou não existe isso? Não existe, tá, uma recomendação segura de consumo de álcool, tá? O álcool hoje, a gente sabe, isso já foi comprovado cientificamente, que ele está relacionado a cerca de 13 tipos de cânceres e a ser um causador de doenças. Então, não tem uma quantidade segura. Mas, se você está comparando dois cenários, um cenário de uma pessoa que vai beber em grande quantidade, uma pessoa que vai beber em menor quantidade, é menos pior você consumir em menor quantidade. Agora, se você falar assim, Bia, mas e se eu consumir menor quantidade durante 5 dias ou essa mesma quantidade dos 5 dias em um dia só? Não tem muito estudo sobre isso, mas a gente sabe que toda vez que a gente submete o nosso corpo a um grande excesso de uma vez só, isso é pior. Por quê? Principalmente falando do álcool, ele tem uma grande intoxicação para o nosso corpo. Então, você vai ter uma alteração cognitiva muito maior. Então, pode aumentar o seu risco enfim, de ter lesão. E às vezes você consome muito álcool, você acaba não comendo a quantidade de alimento necessário para sua recuperação. Então, acaba que impacta muito mais. Entendi. Para um drink, quanto tomar de água para não prejudicar a dieta? Ajuda mesmo? Ajuda mesmo a água ou médio? O que ajuda a água, se você for parar para pensar, é assim, ela vai te ajudar no que a gente chama de, talvez, saciação ali. Porque você tem o volume do seu estômago, ele é o mesmo. Então, se você quer preencher esse volume só com álcool, vai ser pior. Se você começar a alternar com água, você vai ter uma diluição, né? Então, você se sente ali cheia e não vai conseguir beber mais. Então, se você fica enchendo o estômago com álcool, é pior. Então, por isso que um dos motivos pelos quais a gente fala para consumir também sempre com água. Outro ponto, né? A desidratação causada pelo consumo de álcool. Porque o álcool, ele atua em um dos sistemas hormonais que nós temos no nosso corpo, que controla a nossa diurese. E aí a gente acaba indo mais vezes ao banheiro. Então, causa desidratação, o que é ruim. Então, consumir água durante o consumo de bebida alcoólica
ajuda. Agora, pode reduzir também a ingesta calórica, né? Por causa daquela coisa, se eu bebesse só o álcool, às vezes eu ia conseguir beber 4 drinks, 5 drinks, mas que se eu consumir com água, isso vai ser reduzido para 2, 3 drinks. Então, no montante calórico final, vai acabar sendo reduzido sim. Mas é um assunto que dá muito pano pra manga, porque é um ponto que assim, beleza, é só a caloria? Não, não é só a caloria. Você também tem um impacto na metabolização de gordura. Então, como se, sabe aquilo que eu respondi que 48, 72 horas o corpo está metabolizando álcool? É o mesmo período que ele vai deixar de metabolizar a gordura. Então, ele impacta diretamente na nossa queima de gordura. Por isso que para emagrecer não é só a caloria, o próprio álcool mesmo acaba impactando. Então eu acho que você já está respondendo a outra pergunta que mandaram aqui, que seria: o consumo de álcool, moderadamente prejudica a dieta? O que seria moderado, né? É isso que eu fico um pouco na dúvida. Se eu não estou enganada, da última vez que eu li sobre isso, geralmente para o sexo biológico feminino vai de 3 drinks e meio a 4. Isso aí já é de uma vez só, aqui, sem treino. Se eu bebo 4 drinks, isso já é muito. Então, é difícil dizer, assim, a gente sabe esse muito, né? Eu acho que para o sexo biológico masculino são 5 drinks. Aí tem que ver, né? Porque eles fazem cerveja ou destilado. Os estudos geralmente fazem dessa forma. Mas eles não têm essa divisão de, um drink é pouco e 2, 3 é moderado. E aí, quando a gente fala de dieta, a gente vai falar de um padrão alimentar, tá certo? Um profissional de saúde, a gente não prescreve consumo de álcool, tá certo? Então, vamos supor, mas eu sou uma pessoa que, beleza, eu vou beber álcool de qualquer forma. O que você tem que saber? Que tem o impacto da caloria. Então, se você está em uma estratégia que você conta calorias, isso vai impactar na sua conta do fim do dia. Então, tem que ser feito esse tipo de ajuste. Mas também tem um impacto metabólico, que você consome o álcool, que ele tem uma densidade calórica alta. Então, por exemplo, a proteína, carboidrato são 4 calorias por grama, o álcool são 7 calorias por grama. Então, ele tem uma densidade calórica bem maior. Mais calórico. Bem mais calórico. E você acaba tendo esse impacto metabólico mesmo no uso da gordura como fonte de energia por 2, 3 dias. Então, isso aí vai atrasar o seu processo de emagrecimento. Isso que o álcool prejudica o músculo, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres, é verdade? Principalmente pra gente. A mulher assim, sempre sofre. Sempre sofridas. Mas não existe, assim, uma explicação científica, tá? Para ser pior em homens ou mulheres. De fato, tem um impacto na síntese proteica. Não tem muito estudo assim que esse grupo ingeriu bebida alcoólica, esse grupo não ingeriu, vamos comparar. Mas, enfim, tem alguns que sim, mesmo em casos em que a pessoa teve uma ingestão de proteína junto com o consumo de álcool, quando eles analisaram a síntese muscular, ela foi reduzida. A pessoa estava bebeu álcool, consumiu proteína e treinou, a síntese muscular ela foi reduzida. Então, vai prejudicar em todo mundo, isso é verdade. Tá. Qual a melhor opção de álcool para ser consumido? Complexo. Assim, gente, melhor não beber sem querer ser a chata do álcool. Mas quando a gente fala em performance, acaba que o álcool ele impacta sim. Tá? Tanto na nossa recuperação, porque a gente precisa de ter uma boa recuperação muscular, a gente precisa consumir bons carboidratos, boas fontes de energia para repor essa energia que o nosso músculo perdeu. E ao consumir álcool, ou a gente acaba deixando de comer o que a gente precisa comer e bebe álcool, ou tem mesmo o impacto tóxico, assim, né, ao funcionamento do corpo que a própria molécula de álcool vai causar. Então, mesmo que a gente fale, mas o álcool ele tem energia, né, ele tem caloria, mas grande parte da caloria do álcool é álcool.
não é o Uhum. carboidrato ali da cerveja. E aí o fígado, o nosso fígado, ele vai pegar esse álcool, mas o músculo não vai pegar energia. Isso não vai virar Uhum. uma energia aí para ser utilizada na síntese muscular. Uhum. Então, idealmente, não tem para onde correr, assim, vai acabar. Se você comparar uma pessoa que não está fazendo o consumo habitual de bebida alcoólica e correndo, treinando, e uma pessoa que faz o consumo, vai ter uma redução de performance, entendeu? E isso aí é fato. E para Então, dieta acaba que também? não. Para Ou para dieta, você dieta pode. existe? Para dieta, você pode ir pelos cenários, né? Que vai depender Uhum. é, de como que está o padrão alimentar da pessoa, não vai ter nenhuma prescrição, né, específica para isso, mas se você for partir do princípio que a pessoa vai beber, seria uma bebida aí que fosse a menos calórica, então, vou beber álcool, então, se for menos calórico, vou beber um drink, então, vou optar por um drink que eu utilize, por exemplo, tônica zero, ao Uhum. invés de alguma mistura, né, que tenha açúcar, o adoçante industrializado, essas coisas assim. Então, esses complementos ali podem ser ajustados e vai muito também da quantidade, né? Porque aí não adianta, se você beber uma bebida menos calórica, mas se você ingerir em quantidade maior, acaba que no montante final do seu dia. Então, geralmente a gente fala assim, ó, escolhe uma bebida que você tolera beber menos. Exemplo clássico, às vezes a pessoa consegue ficar o dia inteiro bebendo cerveja, então vai beber uma grande quantidade, mas às vezes você não fica o dia inteiro bebendo gin, bebendo um drink. Tequila, Então você bebe ali menos, né? tipo, bem menos. Uhum. Então, pensando em caloria, seria isso. Mas, de novo, é uma escolha saudável? Não é uma escolha saudável. Eu falo assim, é uma Uhum. escolha de mundo real, entendeu? Se você já vai Uhum. fazer a sua escolha, eu acho que eu defendo o fato de que tenha conhecimento, quais são as suas possibilidades, quais são as consequências aí das escolhas, isso para tudo na vida. E Uhum. daí você pega e decide, né? O que é menos pior naquele momento. E assim, tem, por exemplo, você falou a bebida menos calórica, mas vamos supor, um gin e um saquê, isoladamente, eles têm calorias diferentes ou não? Tipo, para cada grama de álcool tem uma caloria específica? É só a caloria da bebida, ela só aumenta por conta da mistura ou não? Existem bebidas que são mais calóricas por si só? Ó, o álcool em si, a molécula do álcool vai ter sempre a mesma caloria, 7 calorias por grama. Isso vai depender do teor alcoólico da bebida. Então, por exemplo, se em 1 litro de bebida você tem 20% de álcool, você vai Uhum, ter um teor, uma densidade calórica maior do que uma bebida que em 1 litro você tenha 10%. Mas o álcool, a molécula, ele vai ser a mesma. É igual carboidrato. uhum, Carboidrato é a mesma coisa. Eu vou pegar um açúcar orgânico e um açúcar demerara. Os dois vão ser a mesma coisa. 4 quilocalorias por grama. Mesma coisa para as gorduras. Então, enfim, o álcool é a mesma molécula. O que vai mudar? Às vezes o álcool ele passa por um processo de fermentação. Por exemplo, a cerveja ela tem um pouco de carboidrato, ela uhum, tem um pouco de sódio, ela tem um pouco de vitamina B. Então, ela tem uhum. algumas outras coisas ali que vão acrescentando também um pouco mais de caloria. Então, não é só isoladamente o álcool. O Então saquê, já. qual é o saquê? Qual é o teor alcoólico do saquê? Então, tem que sempre comparar um com o outro. Tudo que você for comparar na vida de produtos e bebidas, sempre duas coisas. E aí você olha os Mas rótulos dos ingredientes. se. Quando você olha o saquê, ele é uma bebida que é feita a partir a partir Arroz, do né? arroz, de grãos de arroz, né? Então, é uma bebida de densidade calórica mais baixa mesmo. Tipo, é menor. Ele puro, assim, só o Uhum. saquê, sem nenhum aditivo, sem nada. Ele ali é menos calórico, em segundo lugar, vem o gin. Se você for comparar os dois puramente, o saquê tem menos caloria que o gin. De todas as bebidas? Aquelas, né? Das que eu conheço, sim, do tipo gin, Uhum. vodka, cerveja, vinho. Sim. E tem várias, tipo assim, coisas. Batidinho de não sei o quê. Tequila de não sei o que lá. Sei lá, vodka não sei o que lá das quantas. Tipo, da marca Uhum. tal, sabor Uhum. tal. Então, tipo, isso acaba variando. A melhor coisa que você faz é pegar rótulo O mesmo rótulo. e comparar.
E aqui tá outra pergunta que é: cerveja engorda mais do que os outros? No sentido de que, geralmente, as pessoas conseguem beber cerveja em maior quantidade do que destilados, por exemplo. Então, acaba que fica nisso de que engorda mais. Esse é um dos fatores. E pelo álcool, o álcool em si é a mesma via metabólica que vai ativar aí no nosso corpo para a gente absorver e digerir o álcool. Então é mais pela quantidade mesmo que a pessoa consegue beber ali. E, enfim, pelas outras coisas, né? Tem um pouquinho mais de carboidrato, e isso também vai acrescentando mais caloria. Então, que quando falam, ai, cerveja da barriga, não é bem assim. É como qualquer outra bebida. É, sim. Álcool Então, no geral dá. Ou tipo, sim, então, total. É. então não é a cerveja, é o álcool. Sim, é o álcool. Beber só uma taça de vinho vai impactar na minha corrida no dia seguinte? Vai, Só vai. Se uma? você, se você comparar com uma pessoa que não bebeu, vai. Aham, Porque você vai ter que absorver aquele álcool. A entendi. partir do momento que você vai ter que absorver ele, você já vai ativar o seu fígado e todo o seu metabolismo para fazer aquela absorção. Então, você já tem já uma alteração cognitiva, isso já vai alterar o seu sono. A gente sabe que o álcool impacta no sono. Então, se você compara com uma pessoa que não ingeriu bebida alcoólica, a performance dessa pessoa, olhando essa variável, vai ser melhor que a de quem bebeu. Então, já um link com a outra, né? Parar de beber ajuda a correr mais rápido, pelo que você tá falando. Eu acho que assim, às Né? vezes são perguntas do tipo assim, se eu beber eu vou correr melhor? Não sei, porque você precisa de treinar bem também. Então, assim, não é uma. É o que a gente fala, né? Associação é diferente de causa. Então, o fato de você não beber vai fazer você correr melhor? Depende. Porque às vezes o que você precisa para correr melhor é melhorar o seu treino, melhorar a sua suplementação, melhorar toda a sua alimentação. Então, isso vale a pena a gente ver também. É muito do que eu falo, né? Às vezes a pessoa ela não vai estar disposta a parar de beber, mas ela vai estar disposta a melhorar a alimentação, melhorar o treino e suplementar, se for necessário, claro. Então, isso a gente já tem um grande ganho. Mas a É, verdade tem que ser dita. não dá pra mentir, né? Especialmente sendo uma médica. Eu não consigo parar, gente. Não consigo ficar 100%. Consigo diminuir. Mas, Mas aí você foca nas outras coisas, entendeu? exato. Mas é Exatamente. uma coisa igual vocês falam, fui picado pelo mosquitinho da corrida. Uhum, Quando a gente chega num extremo de performance, a gente nota, você mesmo, não vai precisar de eu biomédico, você mesmo vai notar que nos dias que você não beber, você vai performar melhor. mas eu noto. E aí, isso vai meio que moldando as nossas decisões. Tipo, às vezes você vai estar num super ciclo aí para correr uma meia maratona. Aí você fala, cara, não vou beber agora, depois eu bebo, enfim. Então, tudo também vale a gente contextualizar, né, no mundo real. É porque quando eu bebo, o que eu sinto no outro dia, que tanto eu tô com um pouco mais de sede, como que a minha cabeça tá um pouco embaralhada, assim, sabe? E aí isso acaba não sei, me prejudicando num geral de fazer o treino direito. Eu sinto isso. Sim. Especialmente com vinho, que eu sinto mais sede com vinho no outro dia. Uma coisa que você já pode mudar, já que você já falou que não vai parar de beber, é fazer a história de beber água. Então, mas quando Beber eu água fiz. e comer. Isso é importante também, porque quando a gente vai ter uma hidratação boa, a gente precisa do líquido, vamos dizer assim, da água em si, tá? Mas a gente precisa também de bebidas que tenham um bom conteúdo eletrolítico, né? Tipo sódio, principalmente, né? Para fazer a regulação tanto de quantas vezes a gente vai no banheiro fazer xixi, enfim, a nossa hidratação não é só a Água. água hidroeletrolítica que a gente fala. Então, é interessante você notar isso, né? Como que é a sua alimentação quando você vai beber e a hidratação.
que às vezes se você melhora essas duas coisas, você já vai melhorar no dia seguinte. Bom Entendeu? A saber. gente tem que lutar as batalhas da vida com as armas que a gente tem. Então, É é verdade. algo que pode fazer sentido para você e melhorar. Uma coisa que me ajuda também é quando eu tomo água com gás. Porque eu acho que dá uma disfarçada, sabe? Sim, é uma boa Mas água com estratégia. gás é igual a água normal? É, igual a água É? normal. Tá, então Só dá vai no ter o mesmo. gás, assim, mas o efeito vai ser água mesmo. Tá. Bia, vou beber álcool. É aquela história. Analisa aí o seu contexto, quais são as possibilidades. Né? Não vá me beber o álcool qualquer, entendeu? Escolha uma marca confiável, cuidado com as coisas que você vai misturar, enfim. Beba água. Conselho de mãe sempre. Qual quantidade é considerada ok para o organismo? Idealmente nenhuma. Não tem quantidade recomendada de consumo de álcool, assim. Não tem. Você tem a classificação de o que é o binge drinking. Que é você ter um consumo esporádico de uma quantidade maior. Então, isso é ruim, que é aquilo que eu falei, que são Ah, quatro sim. doses para mulher, 5 doses para o homem. Mas não tem isso de, vou beber uma tacinha de vinho no dia, isso é saudável. A gente não tem esse número. Mas não tem nenhuma comprovação aí, né? Na Não tem. literatura. Pensando em performance, tem alguma bebida que seja menos pior? Água. Mas a gente. O que a gente tem de efeitos indiretos? Né? Aham. Igual você comentou. Às vezes eu fico mais cansada, eu me sinto mais desidratada. Então, a bebida que para você consiga lembrar mais de beber mais água, então manter sua hidratação em dia, ela vai ser melhor. E que você acaba bebendo em menos quantidade. Então, não vai ter a bebida mágica. Vai ter, na verdade, com outras palavras, ou às vezes eu até tentando não ser tão direta, mas vai ser o que você reduz mais o consumo. Não tem como, porque acaba que vai impactar. Tipo, vai impactar no seu sono, vai impactar na sua própria imunidade. Então, de alguma forma, impacta, sim. O que dá para tentar ir ajustando, né? Se esse não for o momento de, vou parar de beber, ajusta os outros pilares e vai indo. Mas é muito disso, né? Quem busca a performance acaba que uma hora chega com essa decisão. Porque você já ajustou a alimentação, você está suplementando, você está com uma boa planilha de treino, está se hidratando e você não avança. E aí a grande tomada de decisão. Você acaba reduzindo o consumo de bebida alcoólica. Você não consegue sustentar o seu pace ou seguir no seu treino. Então Entendi. acaba que também tem esse momento da virada de chave. Mas, por exemplo, se eu ficar sem beber um mês, aí vai mudar? Assim, realmente ajuda? Porque aí teria os 3 dias eu metabolizando, depois os outros 3 voltando a metabolizar, é mais ou menos isso? Sim, se você parou, estou há um mês sem beber. Tá, um mês sem álcool no corpo. Vou beber hoje, bebi. Ok, o álcool vai ser metabolizado ali 2, 3 dias. Depois parou de beber de novo, beleza, o corpo tá sem álcool de novo. Então, sim, faz diferença você reduzir, né? Então, é igual puxando agora pro emagrecimento. Tem pessoas que, enfim, por N motivos, né, vão beber bebida alcoólica. Mas naquele início, a gente sabe que é uma atitude que vai contra um objetivo da pessoa que é emagrecer. Então, a gente pode fazer combinados. Bom, vamos lá, vamos chegar lá, vamos fazer o que a gente precisa modificar, a gente deixa a bebida alcoólica de lado e depois faz a retomada, entendeu? No momento que você estará mais saudável, você já terá atingido o seu objetivo. Porque muitas vezes é isso, né? A gente às vezes fica se esforçando tanto para uma coisa que a gente quer alcançar, mas tem algumas pedras ali no caminho que a gente tem que fazer essa escolha, né? Uma hora. É. A gente tem que fazer certas renúncias e escolhas aí.
e mais na frente a gente vê o que dá para ser feito, o que dá para ser adaptado.